20 horas pontualmente. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos iniciar então mais uma live. Quinta-feira, 3 de dezembro de 2020, dia de São Francisco de Xavier, um grande santo da igreja. Queremos falar um pouco sobre ele também hoje, no final da live. Como eu tenho prometido a vocês, falar sobre as aparições de Nossa Senhora, hoje falaremos sobre Nossa Senhora de Coromoto, na Venezuela, em 1651. Nossa Senhora de Coromoto, na Venezuela, 1651. Então, começando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite, então, ou bom dia ou boa tarde, né? Dependendo de quem vai assistir a gravação e no horário que você vai assistir. Bom dia, boa noite ou boa tarde, né? Então, hoje, falando sobre aparições de Nossa Senhora, vamos a mais uma. Esta também aprovada pela Igreja. Aparição de Nossa Senhora de Coromoto, na Venezuela. Em 1651, Nossa Senhora apareceu a um cacique índio. Aconteceu em um povoado indígena, junto ao rio Coromoto. Nossa Senhora apareceu com o menino Jesus no colo, ao cacique da tribo, exortando-o, junto com seu povo, a batizar-se. Olha a importância do batismo, hein? Nossa Senhora apareceu a um cacique indígena na Venezuela, exortando que ele e toda a tribo fossem batizados. Como ele concordou, em um só dia, mais de 700 deles receberam o sacramento do batismo. Mais de 700 índios foram batizados naquele dia, a pedido de Nossa Senhora ao cacique. Nesse momento, a Santíssima Virgem manifestou-se a todos. Olha que maravilha, hein? Depois que foram batizados, todos puderam ver Nossa Senhora, 700 índios. Olha que maravilha. Após a morte do cacique, foi encontrado em seu poder um ícone de Nossa Senhora, que transladaram a uma igreja para o devocional, a Nossa Senhora do Coromoto. Então, foi encontrado junto com o índio um ícone de Nossa Senhora, que foi trasladado para a igreja, para a devocional
a Nossa Senhora de Coromoto. Reconhecimentos da Igreja. Após o reconhecimento oficial da Igreja em 1698, essa aparição tornou-se a Virgem Maria padroeira da Venezuela, sob a denominação de Nossa Senhora do Coromoto. Então, aqui nessa aparição, mostra que Nossa Senhora dá fundamental importância aos sacramentos. E Jesus, ele instituiu o sacramento do batismo quando ele foi até João para ser batizado. E ele foi batizado por João. E o Espírito Santo apareceu sobre Jesus na forma de uma pomba. E o Pai disse: Este é o meu Filho amado, em quem ponho toda a minha afeição. E aqui nessa aparição ao cacique, a única coisa que Nossa Senhora pediu a ele, que todos fossem batizados. E o índio, o cacique, aceitou e toda a tribo foi batizada, mais de 700 índios. Isso no ano de 1651. E 47 anos depois, em 1698, essa aparição foi reconhecida pela Igreja oficialmente e Nossa Senhora tornou-se Nossa Senhora do Coromoto, padroeira da Venezuela. Padroeira da Venezuela. Assim como Nossa Senhora do Bom Sucesso é padroeira do Equador, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então, quando se fala de sacramentos, as ferramentas que Deus deixa para a Igreja, para seus fiéis receberem graças de Deus através dos sacramentos. E um dos sacramentos principais e fundamentais é o batismo, que nos livra do pecado original, que nos faz de criaturas de Deus. Após o batismo, somos filhos de Deus. Quando nascemos como criaturas de Deus. Após o batismo, nos tornamos filhos de Deus. Recebemos a filiação divina e recebemos, juntamente com esse sacramento, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, ele vem com todos os seus dons. Como dizia o padre de Grandes, que eu gostava muito dessa expressão dele, quando o Espírito Santo vem a nós no batismo, ele vem com uma maletinha com todos os seus dons. Então, todo cristão batizado tem todos os dons. Porém, uns desenvolvem mais uns dons, outros desenvolvem mais outros dons, mas todos os cristãos batizados têm todos os dons do Espírito Santo, porque quando ele vem a nós, ele vem completo, ele não vem em partes. É bem importante frisar isso. Ninguém pode dizer que não tem dons, porque tem o Espírito Santo. Se a pessoa foi batizado, tem o Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo, tem todos os dons. Agora, a uns Deus dá a capacidade de desenvolver determinados dons. Como São Paulo descreve em sua carta aos Coríntios, a um é dado o dom da profecia, a outro o dom da interpretação das línguas, a outro o dom de línguas, a outro o dom de milagres, a outro o dom de profecia, a outro o dom de ciência, a outro o dom de sabedoria. Mas todos têm todos os dons. Quando ele diz a um é dado o dom da profecia, é que determinadas pessoas têm mais facilidade de desenvolver aquele determinado dom, porque Deus usa cada um de acordo com a sua capacidade intelectual e de inteligência. Deus dá a sabedoria a cada um segundo a sua possibilidade. Então, todos têm todos os dons, mas uns desenvolvem um dom determinado, e tem alguns que desenvolvem vários dons, e tem alguns que usam todos os dons, né? As pessoas
Tem pessoas que já exerceram todos os dons. Tem pessoas que já realizaram milagres em nome de Jesus. Tem pessoas que já fizeram profecias que se cumpriram. Tem pessoas que já fizeram oração de cura, que foi realizado a graça. Então, Deus dá todos os dons a todas as pessoas, porém, uns desenvolvem a mais, outros menos. Né? Então, é muito simples. E hoje, essa aparição é apenas isso, bem curtinha, fala só que Nossa Senhora apareceu a um cacique e pediu que todos fossem batizados, o cacique aceitou e todos foram batizados, e Nossa Senhora se tornou Nossa Senhora do Coromoto, padroeira da Venezuela, em 1651. Ponto. Então, agora, como dia 3, hoje, 3 de dezembro, dia de São Francisco de Xavier, eu vou falar um pouco sobre este grande santo da Igreja. São Francisco Xavier, ele nasceu no castelo da família em Xavier, no Reino de Navarra, na Espanha, a 7 de abril de 1506. 7 de abril de 1506. Ele era filho de uma família muito rica. E quando se fala em missão, a figura de São Francisco Xavier logo nos vem à mente. Grande missionário da Igreja, grande missionário da história da Igreja. Ele é um homem gigante, cuja vida, palavras e atos perduram no tempo e na memória. Ele foi canonizado em 1622, proclamado padroeiro do Oriente e chamado São Paulo do Oriente, porque ele evangelizou tanto quanto São Paulo. Foi considerado o apóstolo do Oriente. São Francisco Xavier, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus, foi declarado em 1927 padroeiro das missões. O mandado de Jesus, ide por todo o mundo e anunciai a boa notícia para a humanidade, Marcos 16:16, se concretizou em sua vida. Quer dizer, ele viveu o que Jesus mandou. Francisco nasceu em 1506, no castelo de Xavier, em Navarra, Espanha. Aspirando a encontrar nos estudos o seu futuro, vai para Paris, para estudar no Colégio Santa Bárbara, a fim de se preparar para o ingresso na universidade. Nesse período, Xavier vive experiências que determinarão o seu caminho posterior. Tendo aí conhecido Inácio de Loyola, que depois vem a ser também Santo Inácio de Loyola, surgirá entre os dois uma bela e profunda amizade que os transformarão para sempre. Nessa amizade surgirá o germe fecundo que se transformará na companhia de Jesus. Ou seja, os dois foram fundadores, Santo Inácio de Loyola, fundador, e São Francisco Xavier, cofundador da Companhia de Jesus, ou seja, dos jesuítas. Tal encontro é decisivo e essencial para entender Xavier em toda a sua vida missionária. O jovem de Navarra era um sonhador, simpático e cheio de força. Inácio, o experiente de Loyola, era determinado e igualmente cheio de força. Se esforçava em seus estudos de teologia e humanidades e buscava, através dos seus exercícios espirituais, cativar os estudantes de seu convívio. Inácio conhecia bem quais eram os seus desejos mais profundos. Santo Inácio de Loyola, através do livrinho Exercícios Espirituais de Santo Inácio, fez grandes santos para a Igreja. Um deles é São Francisco Xavier, São Bernardo e vários outros santos.
que seguiram os ensinamentos de Santo Inácio de Loyola. Entre as indas e vindas da amizade, Inácio vai provocar Xavier com as palavras de Jesus, porque São Francisco Xavier, no início, ele almejava ser um grande homem de negócios, poderoso, rico, queria enriquecer. E aí vem Inácio e diz a ele: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se venha perder a sua alma? De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vem a perder a sua alma? Marcos 8:36. Desafiado e inquieto, Xavier deixará ser transformado por essa provocação. Ao final de seus exercícios espirituais, ele vai rezar agradecendo a Deus pela providência de lhe ter dado um companheiro como Inácio, inicialmente tão pouco simpático. É interessante como na vida da gente, as pessoas que inicialmente nos são antipáticas se tornam nossos melhores amigos. Já aconteceu comigo isso também várias vezes. Inicialmente pouco simpático, ou seja, à primeira vista a gente tem até certa antipatia com determinada pessoa, mas depois essa pessoa acaba se tornando nossa melhor amiga, melhores amigos. O missionário e o peregrino, tão diferentes, mas com o igual desejo de servir a Cristo, inscreverão os seus feitos e testemunho na história da Igreja e do mundo. Mais tarde, já nas missões do Oriente, a maior alegria de Xavier seria receber as cartas de Inácio, a quem escreveria de joelhos e cuja assinatura recordada levava pendurada no pescoço em um relicário com a dos outros companheiros. Ainda em Paris, em 15 de agosto de 1534, Xavier professou os votos de pobreza e castidade. Em 1537, em Veneza, na Itália, é ordenado sacerdote e pouco tempo depois parte para Roma, onde se colocará à disposição do Papa. Atendendo a um pedido do rei Dom João III de Portugal, Inácio de Loyola, numa companhia de Jesus nascente, envia Francisco Xavier e outro jesuíta, Simão Rodrigues, para as terras portuguesas, a fim de servirem como missionários. Simão Rodrigues ficará em Portugal, enquanto Xavier, na condição de núncio apostólico, começará a sua longa jornada rumo aos domínios portugueses no Oriente. Ele enfrentará uma longa e difícil viagem até a Índia, onde chegará em 1542. Ali, além de se dedicar à catequese, à administração dos sacramentos e à instrução religiosa dos cristãos já existentes ali, ele empreenderá a criação de escolas e paróquias. Xavier se tornará ainda um grande apóstolo no Japão. Seu desejo maior era chegar à China, porém morreu em 1552, tentando entrar naquela região. Enquanto na Índia, Xavier ele fez grandes prodígios em nome de Jesus. Como Jesus disse no Evangelho de São Marcos, aqueles que crerem farão aquilo que eu fiz e farão os milagres que eu fiz e ainda maiores. Lembram-se dessa palavra de Jesus? Aqueles que crerem farão os milagres que eu fiz e ainda maiores. E São Francisco Xavier, ele realmente cumpriu essa palavra de Jesus. Em sua bula de canonização, consta 23 ressurreições. 23 ressurreições. Ou seja, em nome de Jesus, ele ressuscitou 23 pessoas mortas. 23 ressurreições. Mais de 10.000 batismos
por mês. Mais de 10 mil pessoas se convertiam. Ele chegou a ficar com dor no braço de tanto batizar. Não tinha tempo de comer nem dormir quase, porque ele se esforçou ao máximo na evangelização. E chegou a batizar e converter 10 mil pessoas por mês. E quando ele conseguia converter, ele chegou a converter vilas inteiras na Índia, vilas inteiras. E quando ele conseguia essa conversão, ele pedia ao povo do local que destruíssem os templos construídos a ídolos pagãos. E eles destruíam todos para dar lugar a Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor. Isso é evangelizar, destruir o mal e construir a verdade que é Jesus Cristo. Não é isso que se faz hoje, que se chama de inculturação, enfiar coisas pagãs dentro da igreja, profanação, heresias, apostasias, inclusive de sacerdotes e bispos. É uma vergonha. Nós temos que reagir e denunciar essa verdade, que São Francisco Xavier, ele destruiu ídolos pagãos, e hoje tem padre enfiando Hare Krishna dentro da igreja. É uma vergonha. Não se pode admitir tal ato. É uma abominação das abominações. É uma abominação aos olhos de Deus. E nós não podemos nos calar diante disso. Temos que ter a coragem de denunciar e dizer não. Nós não podemos aceitar a inculturação. Nós temos que ser cristãos verdadeiros, fiéis a Jesus Cristo. O paganismo não pode ser admitido dentro da igreja e nem fora dela. Continuando, em uma das muitas cartas que Francisco Xavier escreveu a Inácio, vemos traduzidas em suas palavras o espírito que sempre lhe impulsionou. Os cristãos destes lugares não têm quem os ensine. Batizei grande multidão de crianças. Elas não me deixavam nem comer, nem rezar, nem dormir, e só queriam que eu lhes ensinasse algumas orações. Compreendi então por que deles é o reino dos céus. Descobri neles grande inteligência. Isso, quem está falando é São Francisco Xavier, uma carta que ele escreveu a Santo Inácio de Loyola. Muitos deixam de se fazer cristãos nessas terras por não haver quem se ocupe de tão santas obras. Muitas vezes me vem ao pensamento ir aos colégios da Europa, levantando a voz como um louco, e principalmente à Universidade de Paris, àqueles que têm mais letras. E se assim como estudam as letras, estudassem a conta de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes pedirá pelos talentos que lhe deu. Ou melhor, e assim como estudam as letras, se estudassem a conta que o Senhor Jesus Cristo lhes pedirá pelos talentos que lhe deu, muitos se moveriam a procurar pelos exercícios espirituais. Conhecer e sentir em suas almas a vontade divina, conformando-se mais como ela do que com suas próprias afeições. Nós temos que nos conformar mais com a vontade de Deus do que as nossas próprias preocupações. Dizendo, Senhor, eis-me aqui, como Samuel disse, né? Senhor, eis-me aqui, que queres que eu faça? Mandai-me para onde quiseres. Se muitas pessoas dissessem isso, o mundo seria muito melhor. Senhor, eis-me aqui, que queres que eu faça? Mandai-me para onde quiseres. Por onde passou São Francisco Xavier, esse grande apóstolo do Oriente deixou uma semente lançada. É oportuno lembrá-lo neste mês das missões, para que, fazendo memória de sua vida e de seus feitos, a reflexão e a ação missionária na Igreja possam ser iluminadas.
Certamente, muitos aspectos do trabalho do missionário de Xavier, do trabalho missionário de Xavier, devem ser revisitados sem anacronismos. Nesse momento, não se podia conceber nada que fosse melhor do que conhecer a Cristo e anunciar a sua palavra. O mundo hoje precisa muito conhecer a palavra de Jesus, e como conhecerão se não houver quem anuncie? Xavier acreditava nisso e queria compartilhar com todos, sem exceção, o amor de Deus que ele tinha experimentado. E foi isso que ele fez. Mais do que milhares de pessoas que ele batizou, é importante trazermos à memória a grande atenção que ele dava à formação cristã do povo. Formação cristã do povo. E o modo dele se encontrar com as pessoas, de dialogar com o diferente, de se portar diante do desconhecido. A criatividade, a ousadia e a flexibilidade foram algumas de suas marcas que hoje podem nos inspirar quando o assunto é missão. E nós temos essa missão de evangelizar, de ensinar, porque no livro de Oséias, o Senhor reclama com cada um de nós: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Mas como terão conhecimento se não tiver quem ensine? Livro de Oséias. Não me lembro o capítulo e versículo, mas pode procurar que está lá no livro de Oséias. O Senhor reclamando conosco: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Mas como terão conhecimento se não tiver quem ensine? E com São Francisco Xavier nós podemos aprender que é necessário a evangelização e a missão. Xavier foi um homem entregue e inspirador, que buscou por sua própria vida concretizar o desejo profundo de seu coração, que era ajudar ao próximo e anunciar aquela mensagem de esperança que um dia e para sempre havia inflamado seu coração. O caminho de Xavier compreendeu, embora não sendo o caminho da maioria, é a certeza de que, ainda assim, Deus segue chamando no mundo de hoje pessoas que sejam capazes de dar não somente aquilo que tem, mas principalmente aquilo que não tem. Nós podemos ver que na vida do São Francisco Xavier houve muita coisa que serve de exemplo para nós. Em Malaca, que é uma ilha onde ele foi evangelizar, em outubro aportou na também portuguesa Malaca. Tendo sido forçado a esperar 3 meses por um barco, naquele tempo era muito difícil viajar. Ele teve que esperar 3 meses por um barco para Massacar. Desistiu desse objetivo e partiu de Malaca a 1º de janeiro de 1546 para as ilhas de Amboina, onde permaneceu até meados de junho. Visitou depois outras das ilhas Molucas, incluindo Ternate e Morotai. Pouco depois da Páscoa de 1546, regressou às ilhas de Amboina e, posteriormente, a Malaca. Nesse período, frustrado pelas elites de Goa, São Francisco Xavier escreve ao rei Dom João III de Portugal, pedindo que fosse instalada em Goa uma inquisição. Essa inquisição, à qual o rei mostrou resistente, como se mostrara a sua presença em Lisboa, viria a ser instalada só 8 anos após a morte de Francisco Xavier. O trabalho de São Francisco Xavier inaugurou mudanças permanentes nas ilhas, que configuraram a Indonésia Oriental, tendo se tornado conhecido como o Apóstolo das Índias, quando, entre 1546 a 1547, trabalhou nas Ilhas Molucas, cavando os alicerces para uma missão permanente. Batizou milhares de pessoas. Depois de partir da região,
O seu trabalho foi continuado por outros, sendo que na década de 1590 já havia entre 50 e 60 mil católicos na região, sobretudo nas ilhas de Amboina. Em dezembro de 1547, em Malaca, Francisco Xavier conhece o aventureiro e futuro escritor Fernão Mendes Pinto, que regressava do Japão, e trazia consigo um nobre japonês de nome Anjiro, natural de Kagojima. Anjiro ouvira falar de Francisco em 1545 e viajara de Kagojima para Malaca, com o propósito de conhecer Anjiro. Tinha sido acusado de assassinato e fugira do Japão. Abriu o seu coração a Francisco Xavier, confessando-lhe a vida que levara até ali, mas também os costumes e culturas de sua amada terra natal. Anjiro é batizado por Francisco Xavier, mais uma conversão aí atribuída a Francisco Xavier. Anjiro é batizado por Francisco Xavier e adotado o nome português de Paulo de Santa Fé. Anjiro era samurai e, como tal, tornar-se-ia um valiosíssimo mediador e tradutor para uma missão ao Japão, que assim se tornava cada vez mais próxima da realidade. São Francisco diz: perguntei a Anjiro se os japoneses se tornariam cristãos se eu fosse com ele ao seu país, e ele respondeu-me que eles não fariam imediatamente, mas que primeiro me fariam muitas perguntas para saberem o que eu sabia. Acima de tudo, que eles quereriam saber se minha vida corresponderia ao meu ensinamento. Olha aqui, gente, um detalhe fundamental e importante na vida de quem ensina, na vida de quem evangeliza, na vida de quem fala de Deus. Acima de tudo, que eles quereriam saber se a minha vida corresponderia ao meu ensinamento. Por isso que eu sempre digo, gente, a gente precisa ensinar o que vive. Quem ensina uma coisa e vive outra é um falsário, não é evangelizador. Porque o ensinamento tem de acordo com a vida. Primeiro viva, depois ensine. Santo Agostinho dizia: a palavra ensina, mas o testemunho arrasta. Então, é necessário ao evangelizador, viver primeiro. Enfim, São Francisco Xavier morre a 3 de dezembro de 1552, numa humilde esteira de Vimes. Assim, São Francisco Xavier morre a 3 de dezembro de 1552, numa humilde esteira de Vimes, abraçado ao crucifixo que o velho amigo Inácio de Loyola um dia lhe tinha oferecido. Vimes é como aquelas cadeiras de palha, né, que a gente chama de palha, que tem em muitos sítios, em muitas fazendas por aí. Vime é tipo de uma palha. Ele morreu numa esteira de Vimes. Foi primeiramente sepultado em San João, mas em fevereiro de 1553, os seus restos mortais encontrados incorruptos. O corpo dele está incorrupto, olha aí. Os restos mortais encontrados incorruptos foram transportados da ilha e temporariamente sepultados na igreja de São Paulo, em Malaca. Uma campanha aberta na igreja mostra ainda hoje o lugar onde São Francisco Xavier esteve sepultado. Ou melhor, não é campanha. Uma campa, quer dizer, uma tumba, um lugar lá onde ele estava. Uma campa aberta na igreja mostra ainda hoje o lugar onde São Francisco Xavier esteve sepultado. Depois de 15 de abril de 1553, Diogo Pereira vem de Goa, remove o corpo de Xavier e, a 11 de dezembro de
1553, o corpo de Francisco Xavier é levado para Goa. O seu corpo está hoje na Basílica do Bom Jesus de Goa, onde foi colocado numa caixa de vidro de prata a 2 de dezembro de 1637 e se tornou lugar de peregrinação. Ele está na Basílica do Bom Jesus de Goa, numa caixa de vidro e prata. Um osso do húmero direito de Xavier foi levado para Macau, onde é mantido num relicário de prata. Essa relíquia destinava-se ao Japão, mas a perseguição religiosa na região levou a que fosse mantida na Igreja da Madre de Deus em Macau, Igreja da Mãe de Deus em Macau, cujas ruínas são atualmente conhecidas como Ruínas de São Paulo. Hoje em dia é a Igreja de São José, em Macau, que está depositada essa relíquia sagrada do húmero direito de São Francisco Xavier. Muitas igrejas foram, desde então, erguidas em honra de São Francisco Xavier, muitas delas fundadas por jesuítas. Um parente seu, João de Aspicueta Navarro, foi um famoso missionário jesuíta no Brasil. São Francisco Xavier figura no padrão dos descobrimentos em Lisboa. Graças a Deus que o nosso Brasil foi descoberto por portugueses e colonizado e catequizado pelos jesuítas, que tem o colégio em São Paulo, onde eles fundaram a primeira missão dos jesuítas em São Paulo, Mosteiro de São Bento, enfim, tem grandes marcas dos jesuítas no Brasil, através da descoberta de Portugal, quando eles aqui chegaram. A primeira coisa que foi realizada no Brasil, quando os portugueses chegaram, foi a Santa Missa. Desembarcaram no Brasil e rezaram a primeira missa. Um fato histórico muito famoso no Brasil é a primeira missa no Brasil. Por isso que é importante a evangelização. Boa noite, Cássia Gonçalves, Edson, boa noite. Ah, sim, eu acho que eu programei uma transmissão, mas eu não sei ainda mexer com isso. Eu acho que aquela página ficou lá em espera, né? Depois eu preciso excluir aquela página. Mas tudo bem. Então, pessoal, quem não conseguiu pegar a live toda hoje, depois poderá acompanhar a gravação que fica aqui, né? E eu vou encerrar agora, já há 38 minutos já transmitindo. Hoje nós falamos de Nossa Senhora de Coromoto, que foi padroeira, ela é padroeira da Venezuela. Ela apareceu a um cacique de uma tribo da Venezuela, que ficava à beira do rio Coromoto, e ela pediu ao cacique que a tribo toda fosse batizada, e o cacique concordou, e mais de 700 índios foram batizados em 1651, e Nossa Senhora foi nomeada padroeira da Venezuela em 1698, tendo o reconhecimento oficial da Igreja Católica essa aparição. E um ícone encontrado com o cacique foi trasladado para uma basílica construída em honra a Nossa Senhora de Coromoto, onde é venerada até hoje lá. Nossa Senhora de Coromoto, que é padroeira da Venezuela. Nossa Senhora de Coromoto, rogai por nós. Depois nós falamos também sobre São Francisco Xavier, uma vida rica
onde ele batizou mais de 10 mil pessoas por mês, ele chegou a batizar. E na bula da sua canonização consta 23 ressurreições. Ele foi responsável por 23 ressurreições. Jesus ressuscitou 23 pessoas através da intercessão de São Francisco Xavier. Um grande santo com muitos dons. Ele tinha dom de profecia, ele conseguia prever o futuro, assim, o que Jesus ia realizar e iria fazer. E certa vez, quando ele estava navegando, numa de suas viagens, uma grande tormenta se fez no mar e os marinheiros, desesperados, gritando por auxílio de Deus, São Francisco, muito tranquilo, pegou o seu crucifixo e lançou-o no mar. Imediatamente o mar se acalmou, se fez paz, serenidade, e o crucifixo desapareceu no mar. Depois, quando eles chegaram ao litoral, quando desembarcaram, apareceu um caranguejo na praia com o crucifixo. São Francisco pegou o crucifixo e o caranguejo voltou para o mar. Uma grande passagem na vida de São Francisco Xavier. Por isso, gente, que eu falo, tem tanta coisa linda, tem tantos santos que nos ensinam tanto, a gente precisa aprender com os santos, com Nossa Senhora. E eu, toda live, eu falo, Nossa Senhora é minha catequista, e o que ela está me ensinando, estou passando para vocês. E ontem eu vi um vídeo de uma mensagem de Nossa Senhora, do dia 30 de novembro, aqui em Arujá, São Paulo, onde ela diz que o vírus se espalhará, porém, a arma contra o vírus é oração e o rosário, em especial o rosário. Ela não falou nada de máscara, ela falou oração e o rosário. Isso que é a defesa contra todo e qualquer tipo de doença. Rezem o rosário. A grande arma do católico é o rosário. A grande arma do cristão verdadeiro é o rosário. Nossa Senhora tem falado muito, Nossa Senhora tem insistido muito, há muitos anos, desde Fátima já. Antes mesmo de Fátima, em Lourdes, e mesmo em La Salette, tantas outras aparições, Nossa Senhora fala do rosário. Principalmente agora já em Medjugorje também, ela tem pedido muito o rosário. Em todas as suas aparições, ela fala do rosário, que é a única arma que pode amarrar o demônio, porque o Santo Rosário é a corrente que prende Satanás e aprisiona Satanás e o afasta de nós. E nós temos que ter coragem de encarar e de enfrentar a batalha espiritual, porque Jesus nos deu essa arma, nos deu esse poder. Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, consta: Eis que vos dei poder de pisar serpentes, escorpiões e todo poder contra o inimigo. Todo poder contra o inimigo. Meu irmão, você tem todo poder contra o inimigo. Todo poder contra o inimigo. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Porque Jesus te deu todo poder contra o inimigo. Se você mandar o inimigo sair da sua vida, ele é obrigado a sair. Pelo batismo, você tem esse poder, essa força. Porque quando recebemos o batismo, nos tornamos sacerdote, profeta e rei. E o nosso sacerdote, o régio, pelo batismo, tem esse poder de espantar e afastar o inimigo. Eis que vos dei poder contra todo o poder do inimigo. Coragem, fé, coragem, fé. Nada de medo, não tenha medo, reze. O que os comunistas vagabundos, sem vergonhas, estão querendo pôr no povo hoje é medo. E através do medo e da mentira, eles querem acuar. Fique em casa, fique em casa, fique em casa. Vão pôr no medo, 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 e através do medo você vai ficando cada vez mais doente. Deixe de ter medo, tenha coragem, reze, continue a sua vida como sempre fez, porque Jesus é o Senhor da vida.
E quem tem Jesus tem vida. Mas clame o sangue de Jesus e reze o rosário. Peça a Jesus que cubra com seu sangue precioso. Boa noite, Cássia Gonçalves Tavares. Desculpa aí a falha hoje, que eu criei aquele link lá que não deu certo. Eu já vi que hoje eu fiz uma atrapalhada com o YouTube. Marinheiro de primeira viagem. Ainda não tenho muita prática de mexer com isso, mas tudo bem. Deus sabe. É para provar que vamos conseguir chegar lá, apesar dos percalços, apesar das barreiras, apesar das tentativas do inimigo de atrapalhar a obra de Deus, nós vamos vencendo, superando. É mais um motivo de evangelização. Cássia está dizendo, que pena, gosto tanto de escutar grandes ensinamentos. Muito obrigado, Deus te proteja e abençoe sempre. Obrigado, Cássia Gonçalves Tavares, pelas mensagens, pelas palavras, e que Deus também te abençoe. Você está sempre também nas minhas orações, Edson, e todas as pessoas que já passaram pela live. E não esqueçam, pessoal, de dar o like, tem o joinha aí, tá? Esqueçam de dar o like e compartilhar. O seguinte, esse like que a gente fala tanto é aquele dedo em forma de joinha, assim, ó. O dedo na forma do positivo. O que significa isso? Significa que quanto mais like tem, a inteligência artificial do YouTube reconhece o vídeo como relevante, como uma coisa importante, uma coisa que muitas pessoas irão querer ver. Aí o próprio YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. Então, se você gostou, se você gosta, se você quer que outras pessoas também ouçam e vejam, por favor, deixe o seu joinha, dê um like para que outras pessoas também possam receber essa recomendação do YouTube para ver o vídeo, ok? O Edson, o som está bom aí? Hoje eu falei, mas sem saber como que estava saindo, porque para mim aqui o som não tem. Eu não sei como é que está saindo aí para vocês. Cássia, o som está bom? Está dando para entender? Não tem chiado, não está com ruído? Eu estou precisando comprar um microfone novo, ainda não pude comprar, mas se Deus quiser, eu farei. Então, gente, aí na capa do meu canal tem a conta do Bradesco onde podem colaborar com a evangelização. Eu estou precisando comprar um microfone novo, mas ainda não pude comprar. Quem quiser contribuir, quem quiser compartilhar, pode fazer o depósito de qualquer valor nessa conta que consta aí na capa do canal, ok? Na descrição do vídeo também, onde está escrito sobre o canal, tem também lá a conta para depósito, quem quiser colaborar. Não é obrigatório, é apenas uma sugestão, e quem tiver boa vontade, quem sentir no coração, a quantia que quiser, ok? Porque também posso comprar um microfone novo. A Cássia está dizendo que está com um pouco de chiado, realmente. Eu fiz o teste aqui, tem um pouquinho de chiado mesmo. Esse microfone é muito velho, já está pedindo outro. Ok? Então, desculpa aí, pessoal, pelos desencontros, mas vocês poderão ver agora a gravação que vai ficar aí no YouTube, tá bom? Então vamos fazer uma pequena oração, pedindo a Deus que nos ilumine. Senhor, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, uma aprendizagem com São Francisco de Xavier, pedindo que a vida de São Francisco nos ensine, nos inspire e nos dê coragem e força para fazer pelo menos um pouco do que ele fez. Evangelizar, convencer as pessoas de que Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida, como ele mesmo disse. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos ser canais de evangelização, canais da tua palavra, canais de cura e libertação para as pessoas.
Isso nós te pedimos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e pela intercessão da Virgem Maria, a sua mãe, que o Senhor tem permitido que ela venha nos dizer o quanto é importante falar do seu Filho Jesus, levar o seu Filho Jesus a todas as pessoas. Um grande abraço aí a todos, Edson, Cássia e todos que estiveram na live de hoje. Vamos então agradecer com o Pai Nosso, uma Ave Maria em glória, pedindo a Deus força e coragem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Coromoto, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. Vander Gregório, boa noite, salve Maria. Salve São José. Deus abençoe a todos. Até quinta-feira, se Deus quiser. Estivemos e estaremos sempre unidos. E eu continuo rezando por vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vocês também continuem a rezar por mim também, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Cássia. Boa noite, Edson. Boa noite, Vander. Até a próxima quinta, se Deus quiser.